Bom dia, irmãos. Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você já deu um abraço no seu pastor hoje? Se não deu, você tem um dia todo hoje para dar um abraço no seu pastor. E que Deus abençoe todos os pastores espalhados pelo Brasil afora, porque eles são instrumentos guiados e dirigidos por Deus para fazer e para cumprir a obra que pertence a nós fazer e a cumprir. Em Jeremias 3, no versículo 15, diz assim: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Então não é nenhum homem que coloca diante de mim pastor, é Deus que colocou diante de nós o pastor Eliezer. E assim ele vai direcionar a cumprir com o propósito que Deus colocou no coração dele, e que ele venha fazer a obra segundo o coração de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus pelo pastor Eliezer. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos nesta manhã na tua casa, tivemos a escola dominical, um estudo, grandioso Deus, que colocou em nosso coração, em virtude, grandioso Deus, de servir ao Senhor com alegria. Em tudo, grandioso Deus, a tua obra nós fazermos com exatidão, com conhecimento e com autoridade. Muito obrigado, grandioso Deus, pela vida do pastor Eliezer, que tem atuado, grandioso Deus, com autoridade no meio da tua igreja, com palavras, grandioso Deus, vinda de ti, e que venha, grandioso, exortar cada servo teu segundo o teu conhecimento. Muito obrigado, Pai amado, dando força ao teu servo, saúde, discernimento, sabedoria, ele, grandioso Deus, e a irmã Cristina, para poder, grandioso Deus, no meio do teu povo, fazer, grandioso Deus, a diferença. Nós agradecemos ao Senhor por ter colocado, grandioso Deus, o teu servo aqui neste lugar para fazer diferença. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer. Amém. Amém. E vamos louvar ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus. Desce não, mas vai. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. entregarei Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ainda de pé, irmãos, nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Eu quero também expressar minha alegria em ver o irmão Carlos e a irmã Dinéia, né? Eu fiquei preocupado que eles deram uma sumida aqui no culto, fazem tanta falta, né? É um casal tão agradável, né? Que a gente sente maior alegria de estar perto, e a gente não estava mais junto. E aí eu soube que ele tem medo do frio que faz aqui nessa região. Eles dois, eu acho, né? Não, lá na minha casa está muito frio, pastor. Não vou para lá, não, né? Aí eles moram no Rio, né? Os irmãos às vezes não sabem, né? Que os irmãos vêm lá do Rio, vêm para cá, para Inoã, ficam ali na casa deles, mas aquela região ali realmente é fria. E eles com certeza estavam congregando em outro lugar, mas fazendo maior falta aqui para a gente. É bom ver o casal aqui conosco, Deus abençoe. Eu vou estar no final do culto cumprimentando, né, a todos os irmãos que ainda não me cumprimentaram, porque ainda, né, não tiveram oportunidade. E eu agora de manhã estarei à porta cumprimentando os irmãos, tá? Porque alguns, né, têm dificuldade para estar à noite na igreja, a gente sabe muito bem disso, mas aqueles que já eu puder fazer isso agora pela manhã, eu vou estar abraçando os irmãos à porta, por esse dia tão feliz para os pastores e para as igrejas também, né? Porque é uma data comemorativa de um ministério da igreja, e é importante para a igreja lembrarmos desses dias especiais. E nós temos na nossa intercessão a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral,
Elimar Alves Farias, sempre lembrando desse nome, porque esse irmão foi trazido pelo nosso irmão Loverci, e essa pessoa, ela está com problema nos 2 rins, então que os irmãos possam estar orando, porque houve falência dos 2 rins, então a situação dele é bem difícil. Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão da Terezinha, Manuela e Antoni, nós temos orado por vocês, sempre na nossa coluna de oração, vocês têm feito parte da nossa coluna de oração. João, Darlan, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E eu vou estar orando também pelos pastores, né, que estão espalhados em toda a face da terra, realizando o seu ministério. Vou estar orando também com esse propósito. Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui nessa casa de oração para começarmos mais uma semana na Tua presença. Muito obrigado, Pai, porque já tivemos a Tua igreja estudando a Tua palavra, e agora, Senhor, nós estamos realizando esse culto a Ti, prestando a nossa adoração a Ti. Pai, que possamos fazê-la, Senhor, orientados pelo Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, tira as nossas falhas, para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Pai, nesse momento nós queremos colocar esses nomes que foram citados na coluna de oração, e Tu possas estar entrando com providência em cada vida, e Senhor, os pedidos também que foram feitos na coluna de oração, Tu possas estar, Senhor, realizando conforme a Tua vontade. Seja com cada irmão que está aqui nessa manhã, ou cada um que está assistindo o culto pela internet, ou que vai assistir, sonda os seus corações e vê aquilo que eles precisam. E Pai, nesse momento, nós queremos colocar todos os pastores espalhados em toda a face da terra, em Tuas mãos. Pai, sabemos, Pai, que a vida pastoral é feita de muitas alegrias, eu tenho certeza disso, mas também, Pai, de muito sofrimento também, muita angústia, muita solidão às vezes, Pai. E Senhor, esteja com aquele pastor que nesse momento está enfrentando um momento difícil, ou com a sua família, ou em seu ministério, ou em sua vida espiritual, ou até com problemas emocionais. Pai, que Tu possa estar com esse pastor, sustentá-lo, Pai, curá-lo de suas mazelas, prepará-lo novamente, Pai, para um novo início de ministério, quem sabe. Toma cada um deles em Tuas mãos, vê a necessidade de cada um deles, proteja-o, Senhor, coloque-os em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, porque Ele sonda os nossos corações e devolve tudo aquilo que nós necessitamos. Digno é o Cordeiro que foi morto, e o nome dele é Santo, Santo e Santo. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Podemos assentar, irmãos. O tema da nossa mensagem é fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. A gente tem estudado livro de Reis, livro de Crônicas, tudo aquilo que aconteceu naquele período histórico de Israel, onde os reis demonstraram a sua fidelidade ou a sua infidelidade para com Deus. E nós vamos estar lendo a história do rei Asa.
Eu já preguei sobre ele em uma outra oportunidade aqui, mas hoje eu gostaria também de novamente fazer a reflexão em cima da história desse rei, que está em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 2 a 15, na ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida, a tradução que nós vamos ler para os irmãos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem junto aqui no Data Show. Segundo Rei 14, versículos de 1 a 15, está um pouco diferente. Aí, agora está certo. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os acerins e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares, incenso, e sobre ele o reino, e sobre ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Preste atenção no tamanho desse exército: 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Acuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo, feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o temor da parte do Senhor, e saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica em nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, a gente pode ver a descendência de Davi prosperar. A descendência de Davi, ela recebeu o reino do sul como promessa de Deus, para que a descendência de Davi sempre deixasse ali um rei à frente do povo de Judá. Mas era a opção daquele que estava à frente do reino, ele fazer a vontade de Deus ou não. E Deus, ele nos dá sempre essa
oportunidade de nós fazermos a vontade dele ou não, é chamado o arbítrio. Nós temos o arbítrio de escolher aquilo que agrada a Deus ou aquilo que desagrada a Deus. E esse homem, ele começou o seu reino com justiça, buscando o que era reto aos olhos do Senhor. E é a primeira coisa que a gente vê logo no versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Irmãos, fazendo assim, a gente pode ver o que aconteceu com Asa, na verdade. Em primeiro lugar, o que a gente vê logo de cara no reinado de Asa? A paz prevalecendo durante 10 anos. E ele vê que essa paz, ela é proveniente do Senhor. Também o que a gente vê? Asa, ele aproveitando essa paz para se fortalecer, não é verdade? Ele começa a construir cidades, começa a fortificar cidades e começa também, além de se fortalecer, ele começa a prosperar. E essa prosperidade chamou a atenção dos etíopes. E o rei da Etiópia, ele vendo aquela prosperidade, vendo que Deus estava abençoando o reinado de Asa, o que acontece? Eles começam a planejar uma invasão e vêm com um grande exército para a batalha. E no meio dessa batalha, a gente vê que Deus dá a vitória também a esse rei que buscou fazer a vontade de Deus. Mas, para fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, ele teve que tomar algumas atitudes. A primeira coisa que ele fez foi desfazer as alianças com o mundo. Havia ali já alianças com deuses estranhos. As pessoas estavam adorando a imagens de escultura. Outros deuses estavam tomando o lugar de Deus na vida do povo. E aí o que ele faz? Ele começa a destruir todos esses lugares. A gente pode ver que no versículo 3 diz: ele removeu os altares estranhos, os altos, quebrou as colunas, cortou os acerins, mandou Judá que buscasse ao Senhor. Quer dizer, ele tomou todas as providências para que o povo desfizesse toda aquela aliança com o mundo. E ele fez uma aliança com Deus. Desfazendo as alianças do mundo, ele pôde ter uma aliança forte com o Senhor. E quando chegou o momento da guerra, ele não buscou ninguém, ele buscou ao Senhor para que o Senhor o livrasse. Mas é uma pena, porque lendo até o final do reinado desse rei, nós somos inconstantes. A verdade é essa, né? A gente pode estar firme com o Senhor, a gente pode experimentar grandes vitórias com o Senhor, a gente pode ter se fortalecido na presença do Senhor, vivido tempos de paz, de prosperidade, mas a falha humana é algo latente em cada ser humano. Nós somos falhos, nós caímos, isso acontece com qualquer ser humano, e a realidade desse rei aqui não foi diferente. No momento em que ele estava já há 35 anos à frente de um governo estruturado, um governo de paz. Depois desses 10 anos houve essa guerra, e depois disso ele ficou 35 anos em paz em seu reinado. E aí o reino do norte, que era Israel, estava para fazer guerra contra o reino do sul. E aí, ao invés dele buscar a aliança com Deus, o que ele fez? Ele buscou a Síria e foi lá no Ben-Hadad e ofereceu ali joias, tesouros da casa do Senhor. E aí fez uma aliança com a Síria. E aí vem um profeta e fala: por que você procurou uma aliança com a Síria, se você tinha uma aliança com Deus? Se a aliança já estava estabelecida com Deus, se o exército anterior era bem maior e você enfrentou aquele exército com uma aliança com o Senhor, e você esquece essa aliança e agora faz uma aliança com esse rei. E dali em diante,
Asa, ele se afasta do Senhor. Em primeiro lugar, ele repreende aquele profeta, ele não aceita a voz de Deus a falar ao seu coração, e quando ele morre distante dos caminhos do Senhor. Interessante isso, né? Como seres humanos, como nós nos esquecemos do Senhor, e nós quebramos essas alianças que fazemos, ou melhor, a aliança que fazemos com Deus, a inconstância que existe em nós. Nós temos que lutar contra isso, para que nós não caiamos nesse mesmo erro. Ele desfez as alianças com o mundo, mas fez uma aliança com Deus, se fortaleceu, experimentou tudo aquilo de bom, mas depois ele se afastou dos caminhos do Senhor. Então você que está assistindo esse culto pela internet, se você está afastado da aliança com Deus, olha, abrace novamente essa aliança. Porque quantas pessoas não se afastam nesse mundo dos caminhos do Senhor, não se afastam de Deus e pagam um preço muito alto por esquecerem dessa aliança, por quebrar a aliança, que Ele não quebra as suas alianças, as suas promessas, mas nós quebramos a aliança para com Deus. Mas, para nós buscarmos fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, não podemos ter aliança com o mundo. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui com a história de Asa. Em segundo lugar, para fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, devemos buscar ao Senhor. Isso daqui eu sempre falo à igreja. A busca é muito importante. Buscar ao Senhor, estar sempre na presença do Senhor. Olha, quando as pessoas elas deixam de buscar ao Senhor e vão buscar outras coisas no mundo, depois é interessante que muitas dessas pessoas falam assim: por que Deus fez isso comigo? Não é verdade? Por que Deus fez isso comigo? A culpa foi de Deus, de nós nos afastarmos dele e enfrentarmos os problemas que advêm disso, tá? Mas o ser humano ele tem essa característica também de culpar a Deus por tudo aquilo que dá errado em sua vida, desde o início. A gente vê lá no jardim do Éden, quando eles pecam, a gente vê, porque fulano me enganou, porque foi a serpente que me enganou. Aí, o homem, a mulher que você me deu, Senhor. A mulher é que me ofereceu o fruto, né? E aí ficou na conta da serpente mesmo. E a gente sempre bota, às vezes, a culpa no diabo também, né? Às vezes, quando a gente faz alguma coisa de errado, né? O diabo aprontou comigo. Aí a gente bota a culpa no diabo. A gente nunca assume que as coisas erradas foram escolhas erradas que nós fizemos, que nos levou a tropeçar, que nos levou a cair, que nos levou a enfrentar circunstâncias difíceis na nossa vida. Ele não precisava passar por algumas experiências na sua vida, como ele mais tarde também teve que passar, esse rei, quando ele rompe a aliança com Deus. Mas no momento em que ele estava buscando, o que nós vemos na vida do reinado, no período do reinado desse rei? Prosperidade, paz, fortalecimento. Isso também acontece na nossa vida espiritual, acontece também na nossa vida secular também. Como nós nos tornamos mais prósperos em tudo que nós fazemos, não é verdade? Por que a gente escolhe, a gente vê portas se abrindo? O Senhor é que está abrindo. Por que a gente vê as coisas prosperar? O Senhor está abençoando aquilo que você está fazendo. Você está fazendo algo, a bênção do Senhor está ali também naquilo que você está fazendo, por isso que você está prosperando. Você se sente em paz. Da onde vem essa paz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Às vezes você está enfrentando até circunstâncias difíceis, mas você está em paz. Esse homem experimentou tudo isso porque estava buscando ao Senhor. E olha, muitas vezes buscar o Senhor exige o quê? Sacrifício da nossa parte. Eu também sempre falo isso. Nós temos que sacrificar
alguma coisa, nós temos que buscar mesmo cansados, nós temos que buscar mesmo sentindo alguma coisa. Que é tão fácil a gente deixar de estar na igreja por algum problema na nossa vida. Eu senti uma dor de cabeça, não vou na igreja. Senti mal, não vou na igreja. Mas em alguma atividade especial a gente está lá presente. Eu sempre falo isso. E a gente tem que olhar para isso, olhar para a nossa vida. Peraí, ontem eu fui num casamento e hoje eu não vou porque eu estou cansado do casamento. Que história é essa? E durante a semana que você trabalhou, aquela semana toda, e você sabe que Deus te deu tanto o trabalho, quanto a saúde, quanto tudo aquilo que você precisava para trabalhar durante aquela semana. Nós é que precisamos fazer um exame particular de cada um de nós. Mas muitas vezes somos confrontados daqui da frente e ficamos chateados. A verdade é essa, né? O pastor está mandando indireta para mim, o pastor está mandando carapuça para mim. Uma vez um pastor estava falando, pastor, não tem que jogar carapuça nenhuma. Eu jogo. A primeira carapuça é aquela que cai na minha cabeça, e eu preciso dela, porque eu sou careca, porque eu não posso ficar pegando sereno. E eu boto ela na minha cabeça. A primeira carapuça que joga para a minha cabeça. Se eu estou falando isso, eu também tenho que viver isso. Não é verdade? Eu também preciso viver isso. O profeta, ele não confronta só o povo, não, ele confronta a si mesmo. A gente estava estudando sobre Eliseu agora pela manhã, né? E ele se cobrava muito, ele queria fazer aquilo que a porção dobrada do Espírito que ele recebeu, né, lhe conferiu a fazer. Ele era exigente consigo mesmo. O profeta precisava disso também. Se nós, como profetas do Senhor, vamos confrontar esse mundo com os erros desse mundo, precisamos olhar para a nossa vida, em primeiro lugar, para saber se podemos confrontar com a palavra de Deus as outras pessoas, que vamos usá-la como profetas do Senhor nesse tempo. Mas também precisamos olhar para a nossa vida. E como nós temos feito com o Senhor? Nós temos buscado ao Senhor como devemos buscar? E muitas vezes a gente cobra dos irmãos, os bancos estão vazios, mas e eu? Eu tenho estado aqui também para fazer a minha parte? Já vi irmãos falar, pastor, estou tão triste ver a igreja vazia. Eu cruzo os braços, não falo nada, mas a vontade é dizer assim, irmão, cadê você nos outros cultos também? E agora que você veio num domingo, viu bancos vazios na igreja, agora você está falando dos bancos vazios. E os outros dias? Onde você estava? Muitas vezes a gente olhamos para os outros e queremos que os outros busquem ao Senhor, mas como está a minha busca ao Senhor? Em terceiro lugar, esse homem vivia uma dependência de Deus. Olha o que diz: clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer. Aqui nós vemos claramente que esse homem vivia na dependência de Deus. E é assim mesmo, irmãos. Se formos fazer qualquer coisa nesse mundo, se vamos buscar qualquer coisa para nós, seja na área secular e principalmente na área espiritual, a dependência precisa ser sempre de Deus. Porque o próprio Jesus, ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Nós somos as varas na videira. Quando ele fala isso, ele fala, é nesse contexto, né? Não é verdade, irmãos? Ele fala, eu sou a videira e vós sois as varas. Aquele que não está dando fruto, corta, joga fora. Mas aquele que dá fruto, vai continuar dando mais fruto. Mas a gente dá fruto porque nós estamos ligados na videira, dependentes da seiva que está sendo produzida do Senhor na nossa vida. Mas se afasta de Deus, deixa de ser dependente dEle, você não vai dar fruto.
Você não vai conseguir vencer as provações, as batalhas desse mundo. Você não vai ter condição, porque nós somos dependentes do Senhor. E esse homem vai para aquela guerra dependente do Senhor. Imagina, irmãos, eu pelos cálculos aqui, existiam quantos guerreiros juntos com esse rei aqui? 300 mil de Judá, mais 280 mil da outra tribo. Não é verdade? Então ele tinha mais ou menos 580 mil guerreiros. Aqui foi dito que era 1 milhão de etíopes, mais 300 carros de guerra. Israel não tinha carro de guerra nessa época, os etíopes tinham. Olha, o carro de guerra, ele fazia um estrago na guerra, porque os cavalos já eram uma potência muito grande à frente desses cavalos, desses carros, melhor dizendo. Os cavalos, eles quando rompiam as fileiras, não adiantava jogar flecha, jogar lança, não adiantava não, os bichos iam e atropelavam mesmo. Você pode ver que tem gente que é morta porque o cavalo passou por cima, esbarrou, passou por cima e pisou aquela pessoa. Os cavalos vinham dessa condição. As rodas, elas eram preparadas com os ferros que quando rompiam aquelas bigas, esses carros de guerra, eles iam cortando soldados no meio, até cortando as pernas dos soldados, dava um prejuízo muito grande. Mas naquele momento, aquele rei, ele não olhou para a força do exército que vinha na sua direção, ele olhou para Deus e colocou a dependência da vitória nas mãos do Senhor. E é assim que nós devemos andar nesse mundo, dependentes do Senhor, em cada momento de batalha, em cada circunstância difícil. Não, eu não dependo na doença, eu não dependo do médico, eu não dependo do remédio, eu dependo da instrumentalidade dessas coisas. Eu não vou deixar de tomar o remédio, tá? Se você tem um problema de saúde, você tem que tomar o seu remedinho, você tem que procurar o seu médico, eu sempre oriento disso. Então, um problema de saúde também mental, está com algum problema psicológico, procura um profissional para cuidar de você, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que seja preparada para cuidar de você, procure sim. Mas a dependência principal disso tudo vai ser sempre do Senhor. Ele vai estar em primeiro lugar, para te direcionar ao médico, para te direcionar ao remédio, para te direcionar ao hospital. Sempre oriento o meu povo assim, porque eu preciso ser muito correto nessa orientação, porque senão vai ter pessoa que vai falar assim, não tomar mais meu remédio não, vou jogar fora. Faz isso não, você vai estar cometendo uma loucura, porque Deus preparou um médico para te orientar para tomar esse remédio. Tome o seu remédio, faça o seu tratamento e busque fazer aquilo que o Senhor te orientar a fazer. Dependa do Senhor. Em quarto e penúltimo lugar, para fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, eu preciso sempre confiar na presença do Senhor em minha vida. Nunca andaremos sozinhos nesse mundo. Nunca estamos sozinhos nesse mundo. Uma vez que buscamos a aliança, uma vez que fizemos uma aliança com Deus, Jesus Cristo entra na nossa vida. Em momento nenhum Ele nos abandona. E esse homem, ele fala, ajuda-nos, Senhor, versículo 14, capítulo 14, versículo 11, parte B. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra esta multidão. Asa sabia que do lado dele estava o Senhor. Eu confio no meu general. Não, confio no Senhor. Ele está do meu lado. Tá? Essa companhia nunca vai deixar
de estar conosco em todos os momentos da nossa vida, uma vez que o buscamos, uma vez que confiamos nele, que esse homem confiava na presença do Senhor em sua vida. Ele jamais nos abandona, jamais. Sempre falando nessa questão, nós não abandonamos, a gente não é abandonado por ele, mas nós muitas vezes o abandonamos. Tiramos ele de algumas partes da nossa vida, ele não participa inteiramente do nosso viver, ele tem que estar ali, em todos os momentos da nossa vida, e nós devemos nos lembrar que ele está ali. Isso daí até nos ajuda a deixar de fazer as coisas erradas, não é verdade? Porque quando a gente é tentado a fazer alguma coisa, espera aí, Deus não vai aprovar isso, ele está aqui comigo e ele não vai aprovar isso, né? E a gente vai evitar também fazer alguma coisa que seja mal aos seus olhos. Nós vamos agir sempre fazendo o que é bom e reto. Se pensarmos, espera, o Senhor está aqui comigo, como é que eu vou fazer isso? Ele está vendo. Ninguém pode estar vendo nesse momento, mas uma coisa você pode ter certeza, o Senhor está do teu lado, e o Senhor está vendo. Isso daí vai prevenir que você haja de uma maneira incorreta na sua vida e traga prejuízos à sua vida também, né? Então a presença do Senhor é algo que esse rei confiava, e por isso que ele agia bom e retamente aos olhos do Senhor. E para fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, viver uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, como nós podemos, aí a outra pergunta, como nós podemos viver uma vida de intimidade com Deus? Voltando lá no início, desfazendo as alianças com o mundo, fazendo uma aliança com Deus, buscando ao Senhor, né, em todos os momentos da nossa vida, vivendo uma vida de dependência com Deus e sempre buscando a presença de Deus na nossa vida, fazendo com que essa presença seja mais intensa. E aí nós vamos ter uma intimidade maior com Deus. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais intimidade teremos. A gente pode ver nos nossos próprios relacionamentos, né? A gente começa a ter uma intimidade com as pessoas, porque nós estamos mais perto delas, não é verdade? Quanto mais perto de alguém, mais intimidade nós temos com essa pessoa. Então, quanto mais perto de Deus nós buscarmos estar na nossa vida, mais intimidade com Deus nós teremos. Que Deus nos abençoe. Amém. Façamos o que é bom e reto aos olhos do Senhor, porque isso trará muitas coisas boas para a nossa vida. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. E eu gostaria de mais uma vez lembrar os irmãos que estão aqui na igreja, domingo que vem nós teremos o nosso almoço com o pastor, e nós teremos aqui o peixinho, para aqueles que gostam de peixe, e vamos ter também outras coisas, né, Cristina? Um frango assado, frango, né, feito de uma maneira bem especial também. Será um almoço muito gostoso, que nós temos aqui cozinheiros de mão cheia, os irmãos sabem disso, né? Do peixinho, vamos ter a irmã Nair cuidando, talvez do frango aí, não sei se o Marcos vai ajudar, mas se for, a gente também pode esperar que vai ser uma coisa muito boa. Então vai ser a oportunidade de nós estarmos aqui em comunhão, no domingo pela manhã, e levando também comida para casa, né? Os irmãos escolhem a maneira que os irmãos queiram participar desse almoço, mas eu vou ficar feliz se estivermos aqui a igreja almoçando pela manhã. Então, domingo que vem, teremos aqui o nosso almoço com o pastor. Só peço para não comer tudo, para guardar para minha noite. Ah, então tá bom. Deixa eu fazer uma marmitinha. Se eu me humilhar. Ficar de pé, irmãos. Neste lugar, tu és real.
vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glorifique sempre ao Senhor em todo o tempo. Glorifique a Ele. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Com o seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros de Deus, nos fez povo adquirido, justo e filho de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei,